Olá, boa noite. Começando aqui a transmissão também pelo Instagram. Então, eu tô aqui novamente neste domingo, dia 29 de setembro, para poder gravar, né, fazer mais uma transmissão aqui dessas lives todos os domingos. E agora também falando, essa live ganhou um nome, essa live agora é conhecida pelo nome do programa Lugar de Fala, tá ligado? Então, esse agora é um programa que chama O Lugar de Fala. Essa é a live do Pedro de domingo às 10 horas da noite, sempre para poder falar alguma coisa aqui, trazendo sobre ansiedade e sobre questões que vão afligindo o ser humano ao longo da vida, às vezes ao longo de vidas. E tô aqui para falar hoje, seguindo a sugestão de um grande amigo, Luiz Rodrigo, o Boico, um camarada que está sempre me acompanhando em algumas lives aí, já teve aqui na Baixada nessa semana, a gente pode estar junto novamente. E o assunto de hoje é: quem tem medo de ser feliz? Quem tem medo da felicidade, cara? E é bem isso que eu quero conversar com você hoje. A coincidência incrível e maravilhosa, eu acredito. Tenho 3 pessoas que estão aqui assistindo a live, são 3 amigos que trabalharam juntos lá em Pampo. De repente eles se conhecem, eles estão aqui, ó. Beleza? Então, muito legal para você encontrar vocês aqui. São pessoas com quem eu trabalhava lá na Petrobras antes de eu pedir demissão e resolver viver minha própria vida de um jeito diferente, né? Lá eu já vivia minha vida, mas agora vivendo como terapeuta, podendo me dedicar àquilo que eu realmente gostava. Então, mais uma vez, eu estou aqui falando também para as pessoas que já me conheceram lá e que de verdade foi uma grande honra estar com eles, mas aquilo, cada um segue seu caminho. Eu optei por uma felicidade diferente da felicidade deles. E muitas pessoas acreditam mesmo, né, que só tem um jeito de ser feliz. Algumas vezes até falam: não, então um jeito de ser feliz é se você tiver um emprego, então um jeito de você ser feliz é se você pedir demissão e for resolver viver a sua vida, o jeito de ser feliz é, sei lá, ser independente. Cada um vai criando o seu conceito de como ser feliz. Mas a grande verdade é que alguns de nós ficam até com medo dessa felicidade, dessa conversa chamada felicidade, que alguém definiu, né? Quando a gente fala de felicidade, muitas das vezes vem conceitos, como a gente fala de sucesso. Como eu falei, tem gente que acredita que ter sucesso é ter muito dinheiro, e tem gente que acredita que ter sucesso é ter saúde, tem gente que acredita que ter sucesso é ter família. Cada um faz uma escolha, cada um está vivendo como quer, sabe? Então, o que seria essa questão da felicidade? Por que algumas pessoas têm medo dessa felicidade? É literalmente isso. Por que algumas pessoas têm medo de viver aquilo que elas realmente querem? Por que é que algumas vezes nós chegamos a desconfiar que tem alguma coisa de errado ou como se a gente não merecesse quando as coisas estão boas? Muita gente às vezes as pessoas vêm me procurar ajuda, né, com um processo terapêutico comigo, e às vezes eu escuto isso da pessoa que fala: ah, Pedro, eu vou esperar eu estar melhor, quando eu estiver bem, aí a gente marca para eu poder começar um processo contigo. E de verdade, eu não conheço alguém que toma remédio quando está saudável. Não sei se quem aí de vocês toma isso e por algum motivo, sabe? Não é muito normal a gente procurar tomar remédio quando está saudável, né? Quando eu estou saudável, eu não fico pensando: poxa, eu preciso tomar vitamina C para poder evitar a minha gripe. Não, eu só fico pensando que talvez eu nem preciso, na verdade, pensar. Eu não penso na doença, né? Não penso no problema. Então, se tá tudo bem, né, eu não preciso de remédio. É a mesma coisa quando o cara vai falar de terapia. Ele fala: não, quando eu estiver bem eu vou marcar terapia. Não, velho. Quando você estiver bem, você não precisa de terapia. E eu até costumo falar para acho que algumas pessoas que me conhecem aqui, eu sempre falo: vocês não precisam de terapia. Vocês precisam de muitas outras coisas. Vocês precisam sentar e conversar, sabe? Vocês precisam se escutar, vocês precisam se reconhecerem, vamos dizer assim. Então isso vai levar vocês muito além. Então eu já tô vendo aqui, ó, a Amanda Mendes mandando mensagem: olá, boa noite, Amanda.
Pô, que legal ter você aqui, Amanda. Que legal. Eu conversei com a Amanda ontem. Eu gostei da conversa. Então, ela é uma praticante das barras de Axis e ela tá atuando lá pertinho de Campinas. Depois ela vai mandar o nome aqui da cidade onde ela está atuando, que ela atende uma galera lá com as terapias também. E eu acredito que alguém. Eu não conheci ninguém de gente ruim que tá fazendo isso, sabe? Mas é alguém que realmente é uma pessoa boa. Tá aqui meu camarada Salvador José. Ô, boa noite, Salvador. Muito legal ver você por aqui. A Rose Meire tá aqui. Poxa, boa noite, Rose. E o Aquino também tá. Boa noite, meu caro Aquino. Então tá aqui, ó. O Aquino, o Salvador. E tem mais gente aqui, hoje apareceu bastante gente para falar um pouquinho sobre esse medo de ser feliz, tá? A Roberta, minha querida Roberta, muito legal, a Roberta Turski, a Beta Luna, tá sempre aqui. O Rodrigo também tá. Então o que acontece? Por que quando as coisas começam a ficar boas, né? Como a gente começa a se sentir bem, a gente até desconfia que tem alguma coisa de errado. Eu vejo até, às vezes... às vezes até eu vejo alguns clientes, durante um processo ele vai sentindo, às vezes ele começa a achar estranho porque ele está se sentindo bem. E isso é meio dá meio um choque, sabe? Que, como eu falei, algumas pessoas vão para terapia porque elas estão enfrentando problemas. E quando elas começam a sentir, a reconhecer os sentimentos dela, elas começam a encontrar, nossa, tem uma paz aqui dentro. E elas começam a achar estranho ter paz. E ela começa a pensar na cabeça, nossa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Estou me sentindo estranho, Pedro, está tudo muito quieto. E é curioso isso, né? Como é que é essa sensação de paz? Às vezes pode parecer, a gente desconfia quando a gente está se sentindo bem. Isso é muito engraçado, né? Mas é bem isso. A gente começa a desconfiar quando está se sentindo bem. Parece que você passou tanto tempo só tomando paulada na orelha, sabe? Passa e quando você começa a se sentir bem, você vai falar, tem alguma coisa de errado, talvez eu deva parar por aqui, eu acho que eu já tomei doses demais de felicidade, preciso dar uma freada, porque lá no íntimo, às vezes acontece assim, cara, se eu estiver feliz demais, será que eu vou ficar igualzinho a minha família? E se eu for mais feliz do que a minha família? Caramba, que perigo seria, sabe? E se eu fosse o mais feliz dos meus amigos? É o mesmo medo que eu vejo que as pessoas têm da felicidade, é o mesmo que as pessoas às vezes têm da prosperidade. Aquele medo de, por exemplo, olha, se eu for rico demais, meus amigos vão se afastar. Eles também pensam que se eles forem felizes demais, a família, sabe, os amigos vão se afastar. Poxa, tá todo mundo sofrendo, ainda mais quando entra nesse jogo político, por exemplo, a temática política entra forte, aí você tem que escolher um lado, tipo, não, eu tenho que estar sofrendo também, porque se eu começar a ficar bem, quem está sofrendo mais aqui? Deixa eu falar junto com a minha família, não sei que desse jeito eu me protejo, sabe? E as pessoas começam a ter medo de ser felizes, cara. E esse medo de ser feliz para poder... Porque se você for mais feliz que os outros, vai parecer injusto. Eu já escutei uma frase, que legal. Eu já escutei uma frase lá em plataforma de petróleo mesmo, que é conversa de peão, né? E é uma filosofia extremamente profunda. É uma galera muito cabeçuda, muito inteligente. Meu Deus do céu, velho. Muito inteligente mesmo. E é totalmente diferente do que qualquer pessoa pode imaginar. Tem muito gênio no chão de fábrica. Sabe aquela questão do gênio indomável? O Brasil tem 1 milhão de pessoas como essas por aí. Acho que em todas as áreas. E tem uma frase que eu escutei dos caras falando que felicidade a felicidade tem uma quantidade limitada de felicidade no universo. Para você estar rindo, alguém tem que estar chorando. Entende? Tem uma conversa que acontece assim mesmo, sabe? Como se fosse, se vocês estão muito felizes é porque tem problema pro gerente. Sabe mais ou menos assim? Se a galera estiver muito tranquila, vai vir um problema para mim, eles não podem ficar tranquilos. Então, tipo, a tranquilidade, a felicidade, ficar em paz, às vezes ter mais dinheiro, essas coisas, a gente se sente incomodado porque as coisas estão boas, porque você começa a ter medo de que aquilo vai acabar. E geralmente é isso. A raiz da infelicidade é a própria felicidade.
E eu falo isso pra vocês, tipo, é aquela história do bode, não sei se alguém de vocês conhece, tem uma história que os caras contam, tem vários personagens, né? Mas tem uma que é contada como se fosse o Buda. Aí o Buda estava visitando uma família e o chefe dessa família, né? Era um cara, ele veio falar que ele estava sofrendo demais e que a vida estava muito complicada porque ninguém se entendia, ninguém se falava, os filhos eram uma decepção, a esposa também terrível, não atendia as coisas dele, estava tudo uma bagunça. O Buda olhou pro cara e falou assim, ó, o seguinte, você vai colocar um bode na tua sala. Aí ele falou, um bode você vai colocar um bode na sua sala por um mês, sabe? Aí, cara, por um mês, você vai passar um mês vivendo com um bode na sala. Aí o cara resolveu vamos seguir o que o Buda, né? Fui lá pegar um conselho com o Buda, vou seguir o que o Buda falou e coloca o bode na sala. O cara coloca o bode na sala, o bode começa a fazer uma zorra, o bode quer comer o sofá, derruba as prateleiras, caga na sala inteira, o bicho fede, sabe? E quer derrubar as coisas todas, tá no meio da sala e não tem como. Tem que todo mundo conviver com o bode ali e cuidar do bode. Passa uma semana, o cara tá desesperado, ele vai lá e fala com o Buda, meu Deus do céu, não tem uma outra coisa que pode fazer? Eu coloquei o bode lá, tá tudo terrível. Sabe? Ficou muito pior. Tu falou que eu ia colocar o bode, as coisas iam melhorarem, coloquei o bode, ficou pior, cara. Ele suja tudo, caga tudo, desgraçou, agora que o negócio ficou ruim mesmo. Aí o Buda olha pro cara e fala, vai lá, tira o bode. Então pode tirar o bode, pode deixar o bode lá de fora e volta as coisas como era antes. Cara, vai, tira o bode, coloca o bode, tira o bode da sala. Dali a uma semana, Buda vai visitar o cara e pergunta, como é que tá a sua casa? A resposta do cara agora é, nossa, minha casa tá uma maravilha. A gente tem paz, já não tem mais o bode que tá querendo comer o sofá, as prateleiras ficam no mesmo lugar, não tem que ficar limpando isso aqui tudo. Nossa, minha casa agora tá maravilhosa, tá uma paz terrível. Tá uma paz assim, ó, que eu jamais imaginei que eu ia ter agora que não tem mais o bode. Quando você tira o bode, as coisas voltam pro que era antes. Isso é, não fez nada com a família. O problema não era a esposa, o problema não era o filho, o problema não era nada. Às vezes era problema, para algumas vezes é a nossa falta de problema. É meio assustador isso, mas é. Se eu tiver paz, e se eu tiver um relacionamento que está tudo em paz, será que eu posso? Será mesmo que isso, eu não deveria ter pelo menos uma briguinha? Não devia ter alguma coisa, sei lá, com ciúme? Eu não tenho um problema. Peraí, deixa eu ver se eu arrumo um problema. Peraí, deixa eu arrumar um relacionamento que eu tenho um problema. Sabe? E às vezes é louco porque a gente tem pouca criatividade. A gente vai lá e volta pro mesmo problema. Não é mais ou menos assim? Você vai lá e volta pro mesmo problema. É meio surreal o que a gente faz, sabe? Mas é esse o caminho. Porque se você escolhesse um relacionamento para ser feliz, tu tá reclamando de quê? A grande dificuldade, não vai ter com quem você reclamar, amigo. Imagina você com a vida boa. Pensa, você chega no barzinho, tá lá todo mundo falando, nossa, e agora? Você viu o que o presidente falou? Olha, você viu o que o outro falou? Nossa, e o ministro de tal falou? E você, o que tu acha? Rapaz, eu tô tão feliz que nasceu minha neta. Pô, como assim, velho? Você tá feliz que nasceu sua neta? Sabe, o estar feliz por qualquer motivo que seja, chega a ser estranho, né? Chega a ser, às vezes, falta de educação, como você falou. Como é que você pode estar feliz, velho? Como é que você pode estar feliz? Olha as crianças na África. Olha o clima, a Amazônia tá pegando fogo e você tá feliz, comemorando o seu aniversário de 20 anos de casamento. Como assim? Sabe? O raio da felicidade vai ficando difícil, até nas redes sociais. Se você começar a ser feliz no seu perfil a partir de hoje, pode ter certeza, ninguém acredita, porque ninguém acredita mais na felicidade. Todo mundo olha para... Se você está rindo nas redes sociais, eles falam, tá fotografando, mas por dentro é deprimido. Pode ser que esteja muito mal. Ninguém acredita na felicidade, mas se você falar que está deprimido, meu amigo, nossa, todo mundo vai acreditar. Ninguém vai duvidar da sua infelicidade, mas da sua felicidade, eles vão pôr a prova. Eles vão pôr a prova. Eles vão até testar, vão até te mandar mensagem, vão até tentar te mandar notícia ruim para ver se você está feliz mesmo, sabe?
É muito doido, cara. É muito doido, mas isso acontece. Principalmente se você está querendo permanecer e fazer parte dessa mesma ondinha de loucura. Olha lá, essa felicidade dá medo, pois significa deixar a posição de vítima, não é mesmo? O Luiz falou, cara, tem essa questão. É louco, né? Porque a gente acha que deixar a posição de vítima é passar para o outro lado, né? Tem a vítima e tem o, vamos dizer assim, tem o bandido, tem o algoz. A gente acha que sair da posição de vítima você vai virar algoz. Mas não, o diferente da vítima é o inocente, sabe? Mais feliz, sabe? O contrário desse, a diferença da vítima não é o algoz, é o inocente. E a questão do algoz também, diferente de ser o malvado, também é inocente. Na inocência se encontra esses dois polos. Quando a gente consegue encontrar a nossa inocência por ser o que é, ou fazer o que quer, nada muda. Ninguém pode tirar isso. Entende? Quando você consegue encontrar esse espaço de, cara, eu sou inocente. Eu sou inocente até porque eu reclamo, sabe? Mas se você encontrar esse espaço que você pode ser o que é, e você encontrar esse espaço, e esse espaço de inocência não é aquele espaço de ingenuidade que muitas pessoas pensam, sabe? Aquela, vamos dizer assim, sei lá, como se fosse uma pureza, ou sei lá, se tornar um anjo. Mas eu acho que tem a ver com você... Eu acho que tem a ver com você só ser o que é, sabe? Essa inocência é de você perceber que foi isso. Porque dentro desse espaço de se achar culpado, né? Não importa qual seja o motivo que você queira escolher para se achar culpado e não poder, e não se permitir ser feliz, realmente ter essa dinâmica de inocência e culpa como se fossem opostos. Essa lei de troca com o universo é estranho, porque se você está feliz, parece que você está recebendo mais. E o que eu falo isso é estranho mesmo. A gente vive um tempo que, como eu falei, ninguém vai te perguntar o motivo da sua tristeza. Às vezes até vão querer chegar perto, mas se você chega e fala, cara, eu estou muito feliz hoje, alguém pergunta, e aí, você bebeu o quê? Tomou o quê? Que remédio? Qual o remedinho que você tomou hoje? Sabe? Às vezes até se você está calmo, alguém fala, tomou remédio, tomou calmante hoje, não tomou? Você está aí calminho, está quietinho. É estranho estar bem. E se a gente começasse, vamos dizer assim, a sair desse armário, porque a gente foi guardando, eu falo do armário, que é a mesma questão da sombra, que muitas pessoas tentam se negar, sabe? Que elas acham que na sombra só tem coisas de ruim, mas tem muitos talentos seus que você colocou lá nas sombras porque você achou que aquilo era inadequado. Por exemplo, de repente você queria ser pintor e alguém falou para você que ser pintor era algo feio, que não daria dinheiro, que pintor passava fome. Automaticamente, no teu íntimo, tu começou a pensar, opa, ser pintor é algo errado, não posso ser isso. E você joga lá para aquele lugar e esquece. E esquece que de alguma forma tem um talento aí dentro de você e que por algum motivo você achou que não era legal e aquilo te marcou. E você começa a viver aquilo como se fosse uma limitação. E essas limitações elas vão mudando de forma. Elas sempre começam nesse nível emocional, que a gente começa a se limitar, como se fosse para não esfregar na cara dos outros a minha felicidade, eu não sei, eu vou me manter aqui nessa média. E aqui eu tô falando, não tô falando que isso é que todo mundo faz isso, eu tô falando do medo da felicidade, tá? É um padrão que eu vejo. Então, como eu não posso ser muito mais feliz que os outros, eu começo às vezes até um ciclo de autossabotagem. Eu começo a evitar, de repente, estudar algo que eu sei que poderia me levar para um outro passo, sabe? De repente tentar uma outra carreira e eu começo a inventar medos. Cara, tem uma coisa que é muito estranha, mas ela faz muito sentido entre os homens. Ele falou, a chamada foi do medo de ser feliz, mas eu vejo muito comuns os homens que têm medo de amar. E é louco isso, esse medo de amar, esse medo de se entregar, sabe? De estar lá de coração no relacionamento. É tão, vamos dizer assim, estranho isso para os homens, porque entre os homens, se o cara fala, olha, eu tô apaixonado
por uma garota, de alguma forma esse demonstrar sensibilidade é estranho, que vamos dizer assim, parece aquela coisa assim, rapaz, e isso não parece ser coisa de homem, sabe? O falar do que sente entra todo um preconceito, né? A gente está falando bastante agora, estão falando bastante aqui do silêncio dos homens. Eu vejo os homens, eles entram num medo mesmo de sentir, porque o demonstrar afeto, às vezes eles acreditam que vai parecer menos homem. E ele precisa, ele acredita, ele foi treinado quase que para ele tem que demonstrar, sei lá, macheza, ser o alfa. E é essa questão, ele tem que demonstrar ser o alfa o tempo inteiro para que ele possa ser o cara, o que tem mais, sabe? E ser mais, como se fosse mais masculinidade, mas ele não pode ser sensível, porque o sensível é como se ele fosse menos homem. E falam que é coisa de mulherzinha. E na cabeça do cara ele começa a achar, eu preciso fugir disso. E na hora que esse cara às vezes se apaixona, isso é muito comum a gente vê entre os caras, tá ligado? A conversa às vezes assim, ó, o cara ele é um cara que ele pega todo mundo, ele passa vamos dizer assim, ele passa o rodo em geral, e de repente do nada esse cara tá casado. Aí você fala, como assim tá casado? Do nada ele conheceu essa garota quando? E de repente ele tá casado, mas você acha que esse cara não sentia? A verdade é que muitas das vezes para esse cara ele não conseguia falar com os outros homens sobre estar apaixonado, por estar fazendo planos, por ter pensado já em ter um filho com aquela mulher. Ele não fala isso com outros caras porque pode parecer que ele está sentindo, sei lá, algo demais. Até falar do afeto com os filhos. Sabe? Quantas conversas eu tive com os caras em plataforma que você vê que tá todo mundo longe dos filhos, mas é extremamente difícil os caras falarem de filhos, porque de alguma forma esse trabalho lá longe no mar é como se fosse, não, você tem que ser desapegado da família, isso é, você tem que desligar essas emoções. Então, os caras têm medo de amar ou de demonstrar sentimento por conta disso também. E quantas vezes, quanta vida, quantos relacionamentos os caras acabam deixando ou se perdem porque ele não consegue se permitir amar, que também a maioria das pessoas acreditam, né? Também é um momento de felicidade. Então ele foge até dessa felicidade porque alguns têm medo dela acabar. Eu estou infeliz, eu estou feliz. Eu era sozinho, encontrei alguém e fiquei feliz. De repente esse alguém resolveu ir embora. Eu estou sozinho de novo. Só que agora eu sou infeliz. É como se ter sido feliz te deixasse num perigo terrível de que daqui a pouco vai acontecer algo que vai me jogar por uma infelicidade. Então eu vou começando, vamos dizer assim, eu já pulo fora do barco antes mesmo do barco sair. Sabe? Eu entro, dou uma olhada no barco enquanto ele tá lá no cais, enquanto ele tá lá no, sabe? Tá lá no lugar de segurança dele, né? Tá lá no porto. Na hora que ele fala que vai sair o porto, ele vai navegar em altos mares, né? Onde não tem mais segurança. Aí nessa hora, ó, deixa eu sair fora, deixa eu me recolher. E a gente vai se distanciando pra caramba da felicidade, da mesma forma que se afasta da prosperidade, se afasta de amigos, se afasta dos contatos, a gente vai diminuindo o número de relacionamentos que a gente tem em volta, porque os relacionamentos são uma grande fonte de felicidade. Na verdade, eles são uma grande fonte de emoções. Nem sempre eles vão trazer felicidade. E é como a vida, tem várias coisas para a gente sentir. E às vezes a gente se pega naquele momento de que eu era muito feliz, ou naquele momento que eu tive muito dinheiro, ou naquele momento que eu namorei fulano de tal, que foi o amor da minha vida, ou aquela foi o amor da minha vida, e me pego e me prendo naquele momento, e quando a minha vida está diferente daquilo, eu acho que deu tudo errado, né? Eu trabalhei, eu tinha um salário de não sei quantos mil, minha empresa me mandou embora e agora eu não consigo mais emprego, a minha vida tá uma droga. Tem casa, tem esposa em casa, tem os filhos estão em casa, tão saudáveis, mas o cara agora ele vê aquela uma coisa, aquele salário que não tem mais, aquele um problema é maior do que
todo o restante de vida que esse cara tem. É essa grande questão da gente começar a querer ser feliz, é a gente tirar o olhar também do problema. Quando a gente está focado nos problemas, isso é, a gente não consegue encontrar esse espaço de gratidão, o ser feliz fica quase impossível, sabe? E por que essa questão toda da gratidão? Porque enquanto eu não estou conseguindo agradecer, é porque meu foco tá na escassez. E, cara, isso é palavra minha vida, tá? Se você prestar atenção, quanto tempo você passa reclamando das coisas em relação ao tempo que você passa agradecendo, você vai entender completamente porque o teu fluxo de caixa anda negativo. Porque você está reclamando mais do que agradecendo. Prosperidade, felicidade, percepção de alegria da vida. Segue tudo junto. Se você está olhando só para o problema, você vai gerar problema. Sabe aquela história que o pessoal fala de física quântica, que atrai? Você vai gerar problema. Então, se você conseguir encontrar esse espaço, que seja as pequenas coisas, quando você começa a agradecer, quando você começa a tirar o olhar do problema, você está aqui com um problema e você está hipnotizado nele. Quando o seu olhar começa a mudar para um outro lugar, você começa a ver uma outra cena, esse problema ele fica ínfimo, parece que você descobriu um outro universo, mas ainda é o mesmo foco. Você só desviou. A sua visão ainda é pequena em relação a esse todo, mas você só desviou. Mas isso não vem com um exercício. Se não vem, não adianta eu dizer para você agora, ó, você vai sentar aí e vai começar a agradecer, você vai agradecer por 21 dias, ou você vai agradecer por uma semana. Não é assim que funciona. Não é. Eu posso ter, algumas pessoas até dizem que isso realmente muda, mesmo que você não acredite, essa questão vai mudar. Eu tenho uma percepção diferente. Se eu não acredito, isso nunca vai se manifestar. Isso é fato, sabe? Eu vou dizer que a culpa é de outra coisa. Mesmo que a minha vida fique boa, eu vou dizer, sei lá, que foram os astros, mas não esse exercício. Para quem acredita, para quem realmente entra em contato com isso, quem confia nesse sentimento, no primeiro momento que ele sente, que ele entende que é essa gratidão, mudou. E é sempre assim, é 1 milímetro, é um microsegundo de consciência. É tudo que você precisa. É a mesma coisa em cima do que a gente olha da nossa tristeza, da nossa raiva. Você só precisa tomar consciência dela por um pequeno período. Só precisa realmente ir percebendo ela. Começar a se reconhecer suas emoções, seja sua tristeza, sua felicidade. Você começa a se reconhecer nesses pontos, você começa a entender como elas estão andando e você perde o medo da dança. Eu vejo muitas pessoas têm medo de perder o controle das emoções, sabe? Mas o fato é que vocês nunca tiveram, ninguém nunca teve controle sobre as emoções. Você consegue se relacionar com elas, mas quando tem raiva, você vai sentir raiva. É como se fosse uma música de fundo. Sabe quando passa aqueles carros de som que faz propaganda? Se a música tá alta, não adianta você tentar escutar sua televisão em casa. O barulho da propaganda vai vir mais alta. É a mesma coisa. Você vai continuar escutando esse ruído que são as suas emoções. Não tem como mudar. Não adianta você estar escutando funk e dizer para você, não, isso é música clássica. Não, não é. São coisas diferentes. Então, quando você está triste, não adianta você falar, não, cara, isso é uma felicidade, eu poder sentir isso. Não, tem uma tristeza, sente. E às vezes, realmente, você vai encontrar algo esse sentimento que é o de conseguir relaxar dentro das suas emoções. Seja dentro da sua tristeza, seja dentro da sua raiva, seja lá onde você acredite, né, que essa coisa vai estar, mas conseguir relaxar dentro das suas emoções. E você vê que é uma dança que, mesmo sem um controle, você consegue, como se fosse assim, navegar por isso. A vida acontece quando realmente a gente se permite sentir. Ela realmente quando a gente se permite sentir. Enquanto a gente está tentando controlar esses sentimentos, da mesma forma que eu tento sentir, que eu começo a sentir menos medo ou menos tristeza, eu começo a sentir menos prazer também. Eu começo a sentir menos alegria. E essa questão de como eu sinto menos
entra muito forte essas consciências do proibido, né? Do prazer proibido, né? O namorar era proibido, o sexo era proibido, aí depois depois, tipo, depois que libera o sexo, tipo, mas o sexo com quem? O sexo é o sexo com pessoas do seu nível de espiritualidade, é o sexo com pessoas da sua mesma cor. As pessoas começam a inventar um monte de condições para você fazer aquilo que não deveria ter condição nenhuma, sabe? Seja para sua sexualidade, seja para os teus relacionamentos, seja para a sua profissão. Muita gente quer ser terapeuta, cara. Muita gente olha essa questão toda, pega esse momento todo de espiritualidade e a pessoa quer saber, eu vou ser terapeuta. E estuda um monte de técnica. Sai estudando um monte de técnica. Mas de verdade é muito distante a diferença entre você conhecer técnicas e ser terapeuta. É muito distante. Palavra de quem está aprendendo e está se tornando terapeuta. Sempre partir do princípio que eu não sei nada e ainda tem muita coisa para aprender. E na prática as coisas vão aparecendo. Vão aparecendo. Vão surgindo, as oportunidades de troca vão surgindo. Até que eu falo, tem gente que fala assim, Pedro, você deveria estar cobrando por essas coisas, as coisas que você passa, que você fala, porque ninguém fala. Tudo bem, velho. Então ninguém fala, mas eu não sei, talvez eles tenham vergonha de falar. Eu não tenho vergonha. Então eu chego e passo, sabe? Falo sobre a profissão, sobre essa questão toda, mas voltando aos terapeutas, eu falo dos terapeutas e eu falo de qualquer área de ajuda. Às vezes a pessoa quer ser um professor, às vezes a pessoa quer ser um engenheiro, um arquiteto, não seja. O que quer que seja, né, na verdade. Mas às vezes as pessoas acreditam que realmente ter um domínio de técnica ou fazer um concurso ou ter feito uma faculdade vai prepará-la para a vida, sabe? E de verdade, a gente precisa se trabalhar demais para ir além das técnicas e para além dos diplomas. Eu acho que o verdadeiro capital que vai começar a fazer diferença, que talvez as pessoas ainda não percebam, mas o verdadeiro capital que vai começar a fazer diferença e muito em breve, tá? Eu acredito mesmo já. Eu acredito que esse ano as coisas já estão assim, mas se não, ano que vem ou no próximo, diferente do que muitas pessoas acreditam, um dos capitais para as pessoas entrarem no emprego ou não, apesar de todo mundo achar que as pessoas vão entrar em desespero e aceitar qualquer emprego, eu aposto que realmente as pessoas vão começar a escolher o que elas sentem que tem a ver com a alma delas. Eu realmente acredito que as pessoas não vão continuar aceitando trabalhar no emprego que não preencha a alma, que não as permita ter contato com os filhos, ou que a permita ter mais tempo em casa com o marido, que não a permita olhar para si mesma, sabe? Eu realmente acredito que as pessoas vão começar estão tomando consciência cada vez mais rápido de que o estilo de vida que nós construímos não é saudável, sabe? Seja na escola, seja estudando, seja numa universidade, é raro você encontrar um estudante de universidade que o cara está em paz, né? Às vezes ele está em desespero por conta de provas ou de projetos, ou seja lá o que for. É raro você encontrar alguém que está em paz com isso. E a gente já vê uma galera jovem, às vezes se estressando, adoecendo, né? Tendo até crises existenciais durante essa fase, que é o início da fase adulta, às vezes por um emprego que nem é o que elas querem, sabe? Então, tipo assim, você tá sofrendo um grande prejuízo por algo que de alguma forma não vai te trazer nada para a alma. E depois disso, você vai lá e resolve procurar um emprego. Bem, eu me formei num curso que eu não queria, mas agora eu tenho um diploma, eu tenho que conseguir trabalhar nesse emprego. Aí você vai tentar trabalhar nesse emprego, mas aquilo não tem a ver com a tua alma. A gente não vai aceitar mais. A gente não vai aceitar porque a gente vai começar a perceber que isso nos adoece. Mais de 30% da mão de obra que vai estar afastada, que vai ter afastamento médico no ano que vem, vai ser por conta de ansiedade
e depressão. A mais alta, a ansiedade, depois a depressão. 30% da nossa mão de obra, dos trabalhadores, vão estar afastados por conta disso. A crise que as pessoas imaginam que vai acontecer no capitalismo não vai vir por queda de produção, não. Vai vir porque o ser humano vai parar e falar, cara, olha, não dá mais para trabalhar só por dinheiro. Não dá mais. Não dá mais, a gente precisa fazer essa mudança. E esse medo da felicidade, ela entra dentro esse clima de conceitos que disseram para você o que é o sucesso. Quer ter uma casa, quer ter um carro, quer o seu filho estar estudando na escola tal, quer você ter o plano de saúde tal, e usar a roupa em tal lugar, e ter uma casa de morar, uma casa de veraneio, é legal você ter um barco ou você ter um carro, começar a criar várias coisas, objetivos e sonhos que são comprados com dinheiro. Então parecia muito e fazia muito sentido a gente acreditar que o dinheiro ia trazer essa realização. Mas a gente está vendo que tem pessoas que conquistaram dinheiro e não estão realizadas. Então, pessoas já percebendo que essa corrida atrás do dinheiro é só uma corrida de rato. Sabe o que é corrida de rato? Aquilo assim, qual você vê em programa de desenho de criança, coloca o labirinto e solta os ratos ali dentro para poder percorrer fazer um percurso que nem sentido faz. É para ganhar nada. Eles estão ali só para entreter quem está vendo de fora. E é isso que vai acontecer de verdade. Vem uma crise profunda aí que a gente não vai aceitar mais trabalhar por dinheiro. E eu sinto mesmo que isso vai começar, isso já está começando, né? Eu vejo cada vez mais pessoas falando que não querem mais trabalhar na área que eles estão trabalhando porque não preenche, porque eles estão decepcionados com aquilo. Então nós estamos perdendo, vamos começar a perder medo de escolher ser felizes, porque a gente não vai mais aguentar a quantidade de infelicidade que a gente vem vivendo e tendo que se expor quando a gente não faz o que está conectado ao coração. Se eu pudesse falar, essa questão dessa infelicidade quase sempre é quando a gente se desconecta do nosso coração. De você realmente conectar com a sua alma, com o teu ser. Quando você se desconecta disso, você se afasta do teu próprio coração, aí você começa a entrar nesse espaço de infelicidade e, obviamente, eu vou ter muito medo de voltar para o meu coração, porque nesse espaço de felicidade eu estou vulnerável. E muitas pessoas acham que ser vulnerável é ser fraco, mas não tem nada a ver. Ser vulnerável é estar ali desarmado, sem armadura. Botar tua cara igual o maluco aqui, que bota a cara com a barba mal feita, o cabelo desgrenhado, que bota a cara aí para falar, porque é o que ele tem para falar, que ele tá afim de falar hoje. E como eu falei, eu tava sem saber o que eu ia falar, e eu mandei uma mensagem pro Luiz, aí Luiz, me dá uma ideia do que eu quero falar hoje, do que eu posso falar hoje. E ele falou, cara, fala do medo da felicidade. Eu falei, cara, e é real, eu preciso falar disso, é um assunto que tava aqui já para falar e só destravou. Tanto é que eu ainda não consegui parar de falar, acho que eu estou falando até demais. Eu queria até saber o que vocês que estão aí assistindo, se vocês acham que o que eu estou falando faz algum sentido, que de repente eu estou falando um monte de besteira aqui, vocês estão quietos desse lado aí, eu fico sem saber. Então manda mensagem para mim, ou pode chamar, vocês podem olhar na câmerazinha de vocês, tem ali para você chamar para poder falar. E seria uma honra ter a sua fala aqui também, porque esse daqui, como eu falei agora, é o lugar de fala. Essa live agora tem um nome, chama Lugar de Fala. E o que você quer falar, você pode falar, porque meu perfil é para isso. Eu falo o que eu tiver afim e quem mais quiser falar também pode falar. Meu perfil, minhas regras, tá ligado? Então, bem, mais uma vez eu tô vendo que tá todo mundo de boa por aí. Ah, a Amanda me falou, faz sentido. Ufa, que bom, faz sentido. Porque tem um delay, eu fico sem saber se eu tô falando, que legal. Então faz sentido o que eu estou falando, que ótimo. Então por quê? Que para mim eu acho que é ótimo isso fazer sentido. E por que eu pergunto para vocês se faz sentido? Cara, porque se realmente às vezes a gente entra nesse espaço de e se não tiver ninguém do lado de lá para quem eu me comunicar? E se eu tivesse sozinho? E essa é uma pergunta legal, né? Se você estivesse sozinho no mundo, o que você ia fazer para ser feliz?
Já começando a imaginar, sabe, umas situações bem loucas, tá? Mas aquela questão, se eu, de repente sumissem todas as pessoas, igual o Thanos lá do filme, eu falei, o cara estalou os dedos e sumiu uma galera. Imagina se some, sabe, a população aí e fica só você, some todo mundo e fica só você. O que você faria? Você ia levantar às 6 horas da manhã e iria para o trabalho também? Você iria criar uma rotina, ia acordar das 6, ia comer meio-dia, aí depois ia voltar para casa no final da tarde, dormir até as 10 para poder acordar cedo no dia seguinte? Que regra que tu ia viver? Que regra que tu ia inventar para você? Já parou para pensar nisso? A quantidade de coisas que você vive que de repente te deixassem solto, tu não ia fazer nada daquilo que você acha e acha até que é certo, que é o normal, que é o certo de eu fazer. Não é certo eu arrumar minha cama? É certo eu ter minhas coisas organizadas? Mas se não tivesse mais ninguém na Terra, seria certo para quem? Se isso é realmente o que é certo para você? Você ia continuar mantendo a sua roupa organizada, já que ninguém vai ver? Já que é só para você? Será que você ia continuar usando até roupa? Você ia continuar usando a sua roupa, usando maquiagem, sei lá, se não tivesse mais ninguém? Para quem que isso é certo? Sabe? Para quem que são esses moldes de felicidade, esses moldes de alegria? Para quem que é isso? Né? Quanto mais a gente consegue encontrar para quem que eu estou vivendo, e se tem a ver com o meu coração, se está conectado na minha alma, aí ó, não precisa de explicação. Entrou e foi, e tá certo. Vamos sentir. Vamos entrando em conexão com isso de sentir mais, aceitar, começar a encarar de verdade esses medos, inclusive o medo de ser feliz, porque tem algo além desse muro do medo, né? Do outro lado do muro tem sempre mais alguma coisa, não dá para saber o que é. O único jeito é ir lá e olhar. Só pode dizer que tem lá. Ó, olha lá, vamos lá. Puxa, Luiz, se todos desaparecem, eu teria que encarar que a felicidade é interna e não externa, e que quando a alma vibra, vamos sem medo. Olha, não é louco? Olha, você ia ter que encarar que a felicidade é interna e não externa. Olha, não é doido? Quando sobra só você. E a grande verdade é aquela dicotomia, né, Luiz? As pessoas falam que... E é real, né? Nós todos somos um, né? Eu e você somos um. Mas ao mesmo tempo todos nós somos sós, né? Todos, vamos dizer assim, só você conhece o filme da sua vida no ao vivo, né? Só você vai ter o ângulo da vida que você teve. Não importa o que você conte, não importa o livro que você conte, apesar que a sua história, nossas histórias são muito fantásticas e maravilhosas, que acho que todo mundo deveria conhecer as histórias uns dos outros. Eu sou apaixonado pelas histórias. Se vocês quiserem me deixar muito feliz, é o seguinte: você vai me mandar uma mensagem e fala assim: Pedro, eu queria te contar a minha história de vida. Eu adoro escutar a história de vida das pessoas, qualquer história. Adoro, sabe? A minha impressão é como se eu vivesse uma vida enquanto a pessoa está contando, sabe? Como se de alguma forma eu me tornasse aquilo, passasse a fazer parte de mim também, sabe? Então são momentos que a gente se encontra, né? Então conhecer a história dos outros para mim é bem legal. Então quando a gente tá nessa questão das trocas, de falar uns com os outros, a gente está realmente encontrando essa felicidade lá fora. Mas quando você vai para casa, deita no seu travesseirinho, é só você se vendo, só você se conhecendo. E ninguém sabe dos teus pensamentos. E a parte louca que a gente acredita que tem alguém sempre vigiando, sabe? Você acha que os nossos amigos sabem os seus pensamentos, os seus medos, então de repente a gente não precisa nem falar. Mas e se a gente começasse a falar desses medos, hein? Se a gente começasse a perceber que a gente não está sozinho, se a gente começasse a falar dessa tristeza, que às vezes essa coisa que me deixa triste, sei lá, é a mesma tristeza que acontece com outros amigos. Se eu de repente fosse falar do medo que eu tenho, às vezes, de um filho morrer, sabe? Um medo de perder uma das filhas. E como é que seria isso? Eu tenho esse medo. Eu lembro da galera que trabalhava embarcada comigo também, os caras, eles tinham medo de acontecer alguma coisa e não voltar pro filho. Às vezes o filho ficar doente, ele não tá lá,
sabe? Mas eu acho que é um medo que várias pessoas têm. Mas será mesmo que a gente conseguia conversar e entender um do outro? E quando eu falo que eu tenho medo dos meus filhos, será que eu não estou querendo meus filhos morrerem? Será que era uma forma de eu dizer, de eu não conseguir dizer que eu os amo, sabe? Eu não consigo às vezes declarar um amor, mas eu tenho um medo terrível que aquilo aconteça. E às vezes acontece isso, tem várias pessoas que morrem de medo de perder o emprego, mas de verdade tem uma gratidão, uma coisa profunda, mais ou menos assim, se eu perco esse emprego, eu tô na merda, sabe? Sem esse emprego, agora eu não sei como é que eu vou pagar as coisas. Mas às vezes a gente ainda tá lá e ainda tá reclamando. Não se dá conta, sabe? Do que tem. Palavra de quem já teve emprego e largou, sabe? Então, todos esses estados não tem a ver com o que a gente tem lá fora. Isso é o fato. O problema não é o sistema que você está trabalhando, o problema não é isso tudo. É legal a gente conseguir sair, se afastar e olhar, sabe? Olha, realmente, a responsabilidade agora é minha. Mas é a hora que a gente começa a tomar conta das nossas falhas, das nossas dificuldades. Quando a gente se resolve, às vezes realmente não faz mais sentido. Às vezes não faz mais sentido. De repente eu olhar para a Petrobras, se eu tentasse voltar hoje para trabalhar na Petrobras, não ia casar, sabe? É igual você voltar para uma ex, tipo, cara, já mudou, tua cabeça já é outra, sabe? Já não cola mais ali. Porque eu mudei, né? Eu mudei, não faz como eu ir lá e voltar a me relacionar com aquela pessoa daquela mesma forma, sabe? Mas a grande maioria das vezes não é o sistema, sabe? É a gente que precisa, às vezes, viver essa mudança de visão do que vai acontecer. Principalmente se a gente para de esperar que essa felicidade vai vir ou como um aumento, ou como uma garantia de estabilidade, ou como, sei lá, uma promoção no emprego. Se a gente tira essas coisas, a responsabilidade dessa felicidade vir só através da empresa, a empresa tem que me fazer feliz, a empresa tem que me manter motivada, a empresa tem que me ajudar a ter meus projetos, a empresa tem que pagar uma bolsa de estudo para mim, a empresa tem que investir na minha felicidade também. Há fato que ela não precisa. O fato é que você precisa saber onde se mete. Porque de verdade, quando você tiver, como eu falei, quando a gente estiver vivendo essa revolução, que as pessoas não vão estar mais aceitando trabalhar com algo que elas não consideram que faz sentido para elas, quando realmente a gente tiver assumido isso, não, eu só vou fazer aquilo que a minha alma realmente está afim, aí tu vai ver, não tem conversa de tá faltando dinheiro, não tá, você vai fazer o que é seu, você vai fazer o seu dinheiro, você vai fazer a sua felicidade, você vai encontrar muito mais força, porque quem escolhe ser feliz, quem começa a escolher ser feliz, ela encontra uma força já que é maior do que os que ainda não se perceberam infelizes. Beleza? Eu sei que eu falei pra caramba aqui, eu falei por 1 hora, diretão. Então, quase 1 hora, né? Faltam uns 10 minutinhos, eu comecei mais tarde, então eu queria já repetir, né? Essa live sempre acontece no domingo, às 10 horas da noite, aqui no meu perfil do Pedro Gabriel e também pelo Instagram, no @PedroGabrielTerapeuta. Mas em breve isso vai sair daqui, vai para o YouTube, eu já avisei para vocês. E essa live agora tem um nome que é o Lugar de Fala. Vieram me dizer que eu estava falando sobre nascimento e sobre parto, sendo que eu era homem. O homem não podia falar sobre parto. Disseram que não era o meu lugar de fala. É sim, porque eu falo o que eu quiser. Pronto, e acabou. Beleza? Então, meu lugar de fala é onde eu quero falar. E eu estudei para isso. Eu não sou um cara iletrado e não é ninguém que vai me limitar, não é verdade? Então, gente, cada um de vocês que estão aí e acredita que vai me limitar, que vai fechar a porta para mim, eu dou minha volta, eu me reinvento. Afinal de contas, quem faz esse jogo aqui sou eu. Então bora já, vamos jogar também, galera. Vamos assumir essa questão e assumir aquilo que a gente está fazendo.
esquecer que não tem ninguém travando, é só a gente, eu e você, você e você, eu e eu, é só a gente pegar e começar a fazer aquilo que a gente está afim. No início vão achar que foi um surto psicótico, sabe? Vão achar que tá todo mundo surtou. Os caras surtaram. Teve um cara que falou para todo mundo ser feliz e os caras resolveram ser felizes mesmo. E isso deu um problema, sabe? Mas a gente não precisa contar para ninguém. Não precisa nem mandar foto, não precisa postar aqui para contar que tá feliz. Mas vamos só ser, de fato. Aí não precisa nem de selfie, nem de nada. Quando o momento é legal, como o Luiz já teve aqui, a Roberta já teve aqui, a Roberta passou uma boa estadia aqui. Então, e espero que um dia ela volte, pelo menos para pegar tem roupa dela aqui em casa ainda, um dia ela volta, tá ligado? Para buscar. Então, eu sei que ela volta e já tem roupa para ficar por um tempo. Então, quando essas pessoas vierem e começarem a se encontrar, a gente começar a se encontrar de fato, a gente vai ver que tem muito menos selfies disso. Quando esses momentos acontecem, não dá tempo de tirar foto. Belezoca? Então, falando de cá, Pedro Gabriel, um cara que se diz especialista em ansiedade e superação de traumas, mas nem mesmo ele sabe. Hoje ele está falando sobre felicidade. Então hoje eu fui o especialista nesse canal em falar sobre quem tem medo da felicidade. Isso porque foi uma sugestão do meu amigo Luiz, que está aí assistindo. Beleza? Eu sou só um outro cara que tem a moral de parar aqui e falar para você que está aí do outro lado. E a gente se conecta de coração a coração assim, beleza? Então, família, foi uma honra do meu coração, coração de vocês. Tchauzinho e até semana que vem. Tchau, Instagram.